O tema geral do vídeo é administração de empresas, mas o tema específico de hoje, a playlist específica, é administração da produção. E que é uma playlist que eu construo com base neste livro. Caso você tenha interesse, o link está na descrição, dá uma olhadinha, beleza? E o assunto de hoje é produção na organização, atividades das funções centrais de algumas empresas. Quais são essas 3 funções centrais de qualquer organização? Esse vai ser o assunto de hoje, beleza? E quero fazer então a leitura para a gente começar e ver o que é que o autor tem a nos dizer sobre isso. A função produção é central para a organização porque produz os bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única nem necessariamente a mais importante. Vou repetir, isso aqui é bem importante. A função produção é central para a organização porque produz os bens e serviços que são a razão da sua existência, mas não é a única nem necessariamente a mais importante. É, entretanto, uma das 3 funções centrais de qualquer organização, e são elas: a função marketing, que inclui vendas, responsável por comunicar os produtos ou serviços de uma empresa para o seu mercado, de modo a gerar pedidos de serviço e produtos por consumidores, a função marketing. Segundo, a função desenvolvimento de produtos, serviços, que é responsável para criar novos produtos e serviços ou modificá-los de modo a gerar solicitações futuras de consumidores por produtos e serviços. E a função produção, que é a responsável por satisfazer as solicitações de consumidores por meio de produção e entrega de produtos e serviços. Então aqui são 3 funções centrais de uma empresa, não é somente a função produção. Temos a função produção, a função marketing e a função desenvolvimento de produto, basicamente. Também destacamos a função de apoio, que supre e apoia a função produção, que é basicamente a função logística, né? A função logística, né? E a função contábil financeira também, e também a função de recursos humanos. Na verdade, existem várias funções que são funções de apoio e suprem e apoiam a função de produção, mas aqui ele menciona essas. Bom, a função contábil financeira, que fornece a informação para ajudar os processos decisórios econômicos e administra os recursos financeiros na organização, é uma função de apoio. A função recursos humanos, que tanto recruta e desenvolve os funcionários da organização, como também encarrega-se de seu bem-estar. E eu aqui mencionei a função logística, mas no livro, na verdade, ele nem traz isso. Se parar para pensar bem, a função logística não deve ser uma função de apoio mesmo, ela deve ser uma subfunção dentro da função produção, né? Lembre-se de que diferentes empresas podem chamar suas funções de nomes diferentes, como também ter um conjunto diferente de funções de apoio. Quase todas as organizações, entretanto, vão ter as 3 funções centrais, porque todas as empresas possuem necessidade fundamental de vender seus serviços, satisfazer a seus consumidores e criar os meios para satisfazer os seus clientes no futuro. Então, repetindo as 3 funções centrais: função produção, função de marketing e função de desenvolvimento de produto. Na prática, não existe uma distinção clara entre as 3 funções centrais ou entre as funções centrais e as funções de apoio. De fato, muitos dos problemas interessantes em administração e as oportunidades de melhoramento baseiam-se nas fronteiras justapostas entre as funções. Isso leva a alguma confusão sobre as fronteiras práticas da função produção. E aqui no livro ele alerta, que será abordada sempre uma definição de produção relativamente ampla. Tratamos muito nas atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, na maioria das atividades de engenharia, suporte técnico e compras e de algumas atividades de recursos humanos, marketing, contabilidade, finanças, à medida que se aproximam da esfera da administração da produção. De forma mais significativa, o livro trata da função de produção central, que compreende todas as atividades necessárias para a satisfação das solicitações de consumidores. Isso inclui compras de produtos e serviços de fornecedores e entregas de produtos e serviços para consumidores, aquilo que eu falei de logística, né? Trabalhar de forma eficaz com outras partes da organização é uma das responsabilidades mais importantes da administração da produção. É um fundamento da administração moderna que as fronteiras funcionais não devem atrapalhar a eficiência de processos internos. E daí tem uma figura que eu já vou tratar sobre ela. Embora não seja completa, dá uma ideia da natureza de cada relacionamento, a imagem que eu já vou mencionar. O relacionamento com as outras 2 funções centrais é mais de igualdade, menos do tipo isto é o que nós queremos e mais do tipo isto é o que podemos fazer no momento, como podemos conciliar a situação com as necessidades mais amplas do negócio. Bom, então esse é o texto que traz aqui o livro, né? E basicamente o que dá para a gente compreender é que realmente a função de produção, a produção na organização, na verdade, ela é um pouco mais ampla e envolve 3 áreas básicas, né? Que é a função marketing, a função produção e a função de desenvolvimento. E aqui ele tem uma tabela bastante interessante que ele discrimina um pouco melhor essas 3 funções.
Então ele diz assim, ó, atividades funcionais centrais são 3, né? Marketing e vendas, desenvolvimento de produtos ou serviços e produção. E aqui ele cita 4 tipos de empresa. Isso eu achei bastante interessante. Vamos lá. Marketing e vendas. Lembrando que são 3 funções básicas, tá? Então, 3 funções básicas para 4 tipos de negócios, para a gente entender. Marketing e vendas. Provedor de serviços de internet, por exemplo. Uma TIM da vida, vamos pensar assim. Marketing e vendas. Promover serviços a usuários e obter assinaturas. Vender espaço de propaganda. Esta é a função marketing e vendas. Agora a função desenvolvimento de produtos e serviços para essa empresa prestadora de serviço de internet. Criar novos serviços e comissionar novos conteúdos de informação. E já a função de produção em si, para essa empresa que promove, que provê serviço de internet. Manter equipamentos, programas e informação, implantar novos links e serviços. Agora ele cita um outro tipo de empresa, cadeias ou cadeia de fast food. Vamos pensar em termos de McDonald's, por exemplo. Marketing e vendas, fazer propaganda, ou a função marketing e vendas, fazer propaganda em televisão ou qualquer meio que seja, hoje em dia mais internet, né? Inventar material promocional. A função desenvolvimento de novos produtos, inventar hambúrgueres, pizzas, projetar a decoração dos restaurantes. E a função produção em si, fazer os hambúrgueres, as pizzas, servir os clientes, fazer a limpeza, manter o equipamento. Agora um outro tipo de empresa, um outro tipo de organização. Uma organização de caridade. Vamos pensar numa igreja aqui, beleza? Então, a função marketing e vendas, desenvolver contratos de fundos, enviar malas diretas com pedidos de doações e de outras maneiras. A função desenvolvimento de produto ou serviço, nesse caso, desenvolver novas campanhas de apelo, projetar novos programas de assistência. E a função de produção, neste caso, de uma igreja, uma instituição de caridade, promover serviços para os beneficiários da caridade. E, por fim, a última empresa como exemplo que ele menciona para a gente entender as 3 funções de produção na organização é uma empresa que fabrica móveis. Então, a função marketing e vendas, fazer propaganda em revistas, internet, seja o que for, determinar a política de preços, vender para lojas. A função desenvolvimento de novos produtos, projetar novos móveis, harmonizar as cores da moda. E a função produção em si é produzir as peças e montar os móveis, beleza? Então, essa é a ideia que este texto nos traz sobre essas 3 funções. E aí ele traz uma outra imagem aqui que eu achei bem interessante, que é o relacionamento entre a função de operação e outras funções centrais e de apoio à organização. Vamos ver o que é que tem para nos dizer sobre isso. Ele diz o seguinte, ó, função de operações, está no centro. Vou até mostrar a imagem. Bem no centro. Função de operação. E aqui ele diz o seguinte. Essa função de operação, ela está em torno dela tem algumas outras funções, e a primeira delas é a função técnica, função de desenvolvimento de produto e de serviço, função de marketing, função de sistemas de informação, função de recursos humanos, função de contabilidade e função de finanças. E aí ele traz palavras-chave para cada uma delas. Mas o mais importante dessa figura é entender que função de operações, que é mais do que função de produção, que envolve toda a empresa, ela gira em torno disso, de vários outros subsistemas ou subfunções, né? Ou outras funções tão importantes quanto. Esta é a ideia geral do vídeo de hoje e eu fico por aqui até o próximo vídeo de quinta-feira que vem, onde eu tratarei sobre administração da produção em pequenas empresas e vamos ver o que é que o autor tem para nos dizer sobre isso. Valeu! Assiste aqui no final do vídeo, este que eu estou deixando sobre o que é administração da produção.